seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Índice de desempregados cai para 7,6% no terceiro trimestre. Benefícios do hábito de leitura. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra feriado nacional. E ainda, conheça os cuidados dermatológicos com a pele de bebês, crianças e adolescentes. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Vamos começar o jornal de hoje com as dicas para o cuidado da pele desde a fase do recém-nascido até a puberdade. A preocupação com os cuidados muitas vezes só surge na adolescência. No entanto, é importante estar atento a esses cuidados desde a infância. Por isso, conversamos com a doutora Thalita Vasques, dermatologista pediátrica, que nos contou um pouco mais sobre o tema. Os cuidados dermatológicos são necessários a partir dos primeiros dias de vida, tornando os cuidados com os recém-nascidos algo essencial. Recém-nascido, eu diria que o cuidado mais importante é em relação ao banho, quando nós estamos nos referindo aos cuidados de pele. Então, não há necessidade de dar banhos diários nesse bebê, principalmente se está muito frio. E quando você for dar banho, garanta que a temperatura do banheiro esteja na temperatura ambiente, mais ou menos da nossa pele, 35, 36 graus, para que esse bebê não se resfrie na hora que ele for sair. E tem que escolher sabonetes adequados para a pele do bebê e hidratantes, nunca usar os de adulto no bebê. O ideal é que a temperatura do ambiente do local que você está dando banho, por exemplo, no banheiro, esteja sempre controlada. Mas normalmente o maior problema é com o inverno, pelo risco de hipotermia, que é baixar demais a temperatura do bebê. No verão a gente consegue ficar mais tranquilo em relação a isso. Nos dias quentes acaba que a gente inverte esse cuidado, ou seja, muitas vezes a gente precisa dar até mais de um banho naquele bebê, porque ele começa a suar demais e fazer o que a gente chama de brotoejas. Então, se você já deu banho no seu bebê naquele dia e ele continua suando muito, fazendo as bolinhas vermelhas, principalmente aqui no pescoço, você pode dar outro banho do bebê. O que eu recomendo é, nesse segundo banho, evite o uso de sabonetes, só água mesmo para refrescar. Thalita também falou sobre os cuidados necessários durante a infância, principalmente durante os períodos em que as crianças participam de atividades recreativas e físicas. Além do cuidado do banho e do uso de hidratantes que eu comentei com os bebês, que aqui a gente já pode ficar um pouco mais à vontade com a escolha de produtos, a gente já não tem tantas restrições, a gente começa a se preocupar com o uso do protetor solar, quando essa criança for se expor mais tempo ao sol, às vezes fazendo um esporte ou um passeio com a família, porque a lesão que a gente faz de queimaduras na infância vai repercutir lá na idade adulta. A adolescência costuma ser um período mais delicado, com o surgimento de cravos e espinhas, que causam incômodo em muitos jovens. Mas para quem enfrenta essa fase da vida, Thalita faz um alerta. E aqui, o mais importante é tentar não fazer nada por conta própria e nem seguir as orientações de influencers, né? Que são hoje em dia essas pessoas de internet. O certo é, se você começou a ter muita espinha, muito cravo, procure um médico dermatologista que ele vai analisar a sua pele e indicar o melhor produto. Sempre a gente tem um sabonete, um hidratante, um protetor solar. Isso é o básico. Dependendo do seu caso, ele vai acrescentar também os produtos para tratamento, dependendo do grau da sua acne. Segundo a Fiocruz, milhares de brasileiros apresentam algum problema de pele. Entre os problemas mais comuns apontados pelo censo estão a acne e transtornos de pigmentação, além de um número considerável de casos de estrias, cicatrizes e fibroses cutâneas. Agora, mudando de assunto, foi aprovado o projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra feriado nacional. O texto, que já havia sido aprovado pelo Senado, agora vai à sanção presidencial.
foram 281 votos a favor, 121 contra e 2 abstenções. Atualmente, a data é feriado apenas nos estados do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo, além de mais de 1.000 cidades por meio de leis municipais e estaduais. A proposta do projeto é fortalecer o conceito antirracista e fazer com que a data sirva para aumentar os esforços de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e que é símbolo de resistência contra a escravidão no Brasil. Agora vamos falar sobre a taxa de desemprego no Brasil, que registrou queda. De acordo com o IBGE, no último trimestre a taxa ficou em 7,6%. Confira. Os dados do mês de outubro mostram que a taxa de desocupação no Brasil caiu. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o índice de desemprego no país ficou em 7,6%. Apesar do cenário de constantes quedas que vem acontecendo desde março, aproximadamente 8.300.000 brasileiros ainda procuram, sem sucesso, uma vaga no mercado de trabalho. Ainda de acordo com a pesquisa, a média salarial do trabalhador brasileiro foi de R$ 2.999, o que representa uma alta de 3,90% em relação ao mesmo período de 2022. Vamos falar agora sobre as informações do tempo. Esta sexta-feira será de instabilidade. Confira a previsão de hoje para sua cidade. Em Rio Grande, a tarde será de pancadas de chuva, cerca de 15 milímetros. Os ventos ficam em 28 km por hora à tarde. Já a umidade fica em 100%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 21 graus a mínima. São José do Norte, a previsão é de riscos de chuva para o período da tarde. Os ventos podem chegar em 28 km por hora. A umidade se mantém alta em 100%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 20 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os ventos ficam em 17 km por hora. A umidade fica em 60%. A temperatura fica entre 33 graus a máxima e 21 graus a mínima. Em Camaquô, à tarde também haverá chances de chuva. Os ventos ficam em 19 km por hora. A umidade fica alta e pode chegar em 72%. A temperatura fica entre 30 graus a máxima e 21 graus a mínima. Em Venâncio Aires, a previsão é de sol e sem chances de chuva. Os ventos ficam fracos em 8 km por hora. A umidade fica em 58%. A temperatura fica entre 32 graus a máxima e 19 graus a mínima. Um estudo comprovou que o hábito de leitura pode resultar em melhores avaliações em várias disciplinas curriculares. Confira os detalhes na reportagem. O estudo foi realizado pelo IED, Iniciativa Interdisciplinaridade e Evidências no Debate, em parceria com a plataforma de leitura Árvore. A análise mostra que estudantes que leem textos mais longos têm mais chances de alcançar melhores resultados, não só em avaliações de leitura, mas também em disciplinas como matemática e ciências. 29% dos alunos que leem textos com mais de 100 páginas alcançaram o nível 4 de proficiência em leitura do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, enquanto 33% alcançaram o nível 3, não só em leitura, mas também em ciências e matemática,
reforçando a tese de que ler pode beneficiar os estudantes em diversas áreas do conhecimento. As análises foram feitas com base nos dados de avaliação do PISA 2018. Entre os quase 80 países avaliados no programa, o Brasil é o que tem menor índice de estudantes que declaram ter lido mais de 100 páginas no ano, com apenas 10% de estudantes alcançando esse grau de leitura. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia nessa tarde. Tchau e até amanhã.